Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você faz para ser um Zé Ninguém que sai na frente das pessoas. Uma proposta aí um tanto quanto contra-intuitiva, que eu acredito que seja possível e por isso que eu vou tomar como base aqui uma newsletter que eu postei no Substack. Inclusive vou deixar essa Substack que eu estou usando aqui como referência aqui na descrição, caso você queira ler com mais calma. Ser um Zé Ninguém é uma sensação profunda e silenciosa de dor quando você é a pessoa que todos ignoram. Você entra no ambiente e as conversas simplesmente não te incluem. Você tenta se aproximar, mas as pessoas desviam o olhar. É como se você fosse invisível, uma sombra que passa sem deixar rastro. A dor é real e constante, um fardo pesado que você carrega. Não importa quantas qualidades você tenha ou quão boa seja a sua aparência, a sensação de ser um Zé Ninguém persiste. Você não consegue se sentir normal. Você se sente como se fosse uma criatura à parte do mundo, à margem, e isso gera uma insegurança gigante. E se você se identifica, talvez você tenha a necessidade primária de ser alguém importante para as pessoas. Mas a grande ironia é que, para ser alguém, você precisa começar como um Zé Ninguém que aprende a se destacar. Então, cara, qualquer coisa que você se propõe a fazer na vida, você vai começar no nível zero, tá ligado? Sem experiência nenhuma. Isso foi com relação a quando você aprendeu a andar, foi com relação a quando você, se você souber, aprendeu a andar de bicicleta, foi quando você aprendeu a dirigir. Então, isso inclui aí o nível zero de você ser ninguém, você sair do nível zero até você evoluir para algum outro nível. Nível 1, nível 2, nível 3. O céu é o limite. Sair na frente de 99% das pessoas não é sobre ser o mais bonito ou o mais extrovertido, mas sobre dominar 3 passos essenciais para entregar o que os outros mais valorizam. A primeira etapa é encarar os problemas e as dificuldades como fonte de força. Eu sei, parece contraditório. É como um jogo que você joga repetidamente e perde. Mas a cada derrota te ensina uma nova estratégia, uma nova forma de enfrentar o inimigo. Então eu estava jogando Gears of War Judgment, que é aquele do Xbox 360, e eu estava preso numa fase em que eu tinha que ter muita estratégia para eu não morrer com uma coronhada de um inimigo comum. Então eu estava preocupado em derrotar os inimigos nível 50 que me matavam com um golpe, mas eu morria porque algum inimigo de nível 2, nível 3, bem insignificante assim, me matava, tá ligado? Então eu morria com uma coronhada, o inimigo vinha por trás de mim enquanto eu tava focado ali atirando no bichão de nível 50 e, mano, dava muita raiva disso. Então, muito das minhas mortes dentro do jogo era mais por falta de atenção, por eu deixar a minha retaguarda descoberta. Então, eu tentava pegar esses padrões e aprender com eles a fim de evitá-los no futuro, até que eu consegui, de fato, passar a fase. Eu sei que no momento ali que a gente tá perdendo, porque o ser humano odeia perder, a gente fica com raiva, porque é difícil encarar o simples fato da incapacidade de você conseguir sair do lugar. Então é uma sensação bem incômoda ali que a gente precisa ver como uma fonte de poder, tá ligado? Para você conseguir usar essa derrota, vamos assim dizer, como uma força ali para você evitar uma nova derrota. Então foi considerando essa base que eu escrevi essa ideia. E de tantas vezes que você vai perdendo, você não fica mais bravo com a derrota. Você até se surpreende com a forma com que ela acontece. Então eu morria com um bicho me dando coronhada, morria com um bicho explodindo do meu lado, eu morria de uma vez porque explosão no Gears of War é embaçado. Eu tava jogando no nível insano ainda pra ajudar. Então é uma dificuldade ali que você morre com um tapa. Qualquer golpe que você sofre ali, se você ficar apanhando demais, é morte na certa. Então a cada game over você aprende
se acostuma com o problema. E isso te torna mais resiliente, porque conforme você vai perdendo, você vai tendo uma teimosia de provar para si mesmo que você é capaz de passar naquela fase. Isso é muito frequente não só com Gears of War, mas com qualquer outro jogo. Casa de aposta usa muito bem isso. Pô, o cara vai perdendo dinheiro ali, vai apostando cada vez mais para recuperar o dinheiro perdido. Então, conforme você vai ali perdendo, você vai desenvolvendo uma capacidade de você passar a observar. Porque tudo que se torna uma rotina, você vai fazendo no automático. E a derrota também se enquadra nesse contexto. Para você ter uma ideia, eu fiquei uns 3 dias preso numa fase, tá ligado? Que eu não conseguia passar. E no primeiro dia eu ficava muito puto, no segundo já ficava um pouquinho menos, no terceiro já, vou tentar passar essa fase aqui, tá ligado? Mais calmo e tentando ser mais estratégico e menos emocionado ali dentro do que se baseava ali derrotar os inimigos do jogo. Então quando uma coisa acontece ali repetidas vezes, você vai se acostumando. Isso é do ser humano. Começa a observar isso em você mesmo, que você vai conseguir sentir essa capacidade. Então, devido a esse costume, você passa, ao invés de você reclamar do mundo, da política e do preço de tudo, que tudo está ficando mais caro, você começa a inconscientemente, pela força do hábito ali, gostar do problema. Por mais que você não veja isso como uma coisa boa, tá ligado? Aquela coisa me faz gastar mais dinheiro no supermercado, tá ligado? A gente pode reclamar, na maioria das vezes não muda, porque você é um mero cidadão. E tudo que você precisa fazer é tentar tolerar, que nem o imposto, tá ligado? O imposto a gente tolera, a gente não gosta de pagar imposto. Quem em sã consciência gosta de pagar muito imposto? E uma frase que eu destaquei aqui, que é muito importante, é que você tem que abraçar o caos, porque é aí que você passa a deixar sua emotividade de lado e passa a buscar soluções. Então, com discernimento e inteligência, a capacidade que você tem de resolver problemas se torna uma fonte inesgotável, ou seja, sem limites. Você consegue ali encontrar diversas maneiras diferentes de você encontrar valor. A sua relevância na vida dos outros aumenta na mesma proporção que a sua capacidade de solucionar o problema deles. Então, quando você traz essa visão de ver o problema como uma coisa, se você não quiser considerar que é uma coisa boa, mas tolerável, você pode pegar esse nível de tolerância que você desenvolveu. Você pode ter uma visão mais estratégica dos problemas que você pode resolver, que as pessoas possuem, para você receber uma valorização da parte dessas pessoas que você ajudou. E é assim que a gente chega na nossa segunda etapa, que é você descobrir a necessidade primária das pessoas. Como eu faço isso? Eu uso o método dos 5 porquês. Inclusive vou deixar o link do vídeo em que eu abordo o método dos 5 porquês para o caso de você querer saber mais sobre o assunto. Porque ele é um mergulho profundo nas motivações que levam alguém a buscar algo. Então, através desse método, você defende o seu diálogo e consegue bater no cerne do desejo instintivo do outro. Um desejo primitivo que uma pessoa quer resolver com urgência é, sem dúvida, um valor que ela anseia receber. Então, é uma coisa que ela quer ter resolvida ali no contexto dela. Então, você pode pensar, por exemplo, na fome. O McDonald's e as cafeterias, eles não vendem só lanches ou cafés. Eles vendem a solução temporária para a fome. Eles entregam um valor imediato e facilitado. Um viajante que para no drive-thru ou alguém que decide tirar um momento para relaxar em uma cafeteria está resolvendo uma necessidade primária de forma eficiente. Eles pagam não apenas pelo produto, mas pela conveniência de eliminar a fome ou o cansaço. E uma outra necessidade profunda, por exemplo, é a de se sentir amado. Então pensa no caso de um homem de 30 anos que nunca teve um relacionamento mais próximo, mais íntimo com uma mulher. Então ele escreveu aqui, 30 anos, hétero.
É isso. Eu sinto que falhei como ser humano em não conseguir fazer aquilo que para 99% das pessoas é algo fácil e natural. Sexo. Não importa se tenho 1000 qualidades e várias habilidades. A sensação que esse cara passa aqui é de extrema insegurança, só de ler isso aqui, tá ligado? Só de pensar que até agora eu não consegui fazer algo que é considerado, entre aspas, normal, eu me sinto a pessoa mais inútil do mundo. Se não bastasse, ainda fico me comparando com pessoas da minha faixa etária. Então ele compara ali com pessoas que também têm 30 anos, que têm uma experiência vasta. O mais brutal é ver pessoas que são 10, 15 anos mais novas, ou seja, pessoas de 15 a 20 anos, com uma vida sexual mais agitada que a minha. O cara praticamente declarou que ele se sente humilhado por adolescentes, tá ligado? Que fazem mais sexo do que ele, tá ligado? Não consigo falar isso de forma séria. Perceber que sou mais velho e inexperiente comparado a essas pessoas me faz me sentir uma aberração. Se eu chegar para uma pessoa dessas e dizer que ainda sou virgem, mas pra que você faria isso, tá ligado? Você contar para um adolescente, vai contar para um adolescente de 15 anos que você nunca transou na vida. É claro que ele vai rir da tua cara, tá ligado? Ele não tem maturidade de um adulto para conversar com você, discernindo que você, por contar aquele problema que você tem, você quer uma referência do que fazer para você obter aquilo que você sente que é necessário para você se sentir preenchido, tá ligado? Você cumprir a missão de você fazer sexo pela primeira vez, tá ligado? Então, ele não tem essa maturidade de um psicólogo para entender o seu problema e tentar te direcionar num caminho que possa facilitar para você. Então nem faz sentido ele chegar no adolescente e dizer que é virgem, tá ligado? Vai ser zoado. Ele vai contar pros amiguinhos dele que você é um virgão de 30 anos, os caras vão tirar a chacota da sua cara e você vai ter que lidar com isso, mano. Então nem conta, tá ligado? Você tem esse problema real aí de verdade, nem conta. Vou ser visto como um fracassado. Adolescente vai tirar onda com a sua cara, mano. Você tem dúvida disso? Eu tenho um complexo de inferioridade fudido por causa disso. O motivo de eu chegar nessa idade virgem, eu sou um completo bosta, socialmente falando, sou introspectivo, tímido, esquisito, calado, não consigo iniciar e manter conversas. Eu vivo no mundo da lua. Bom, o cara soube reconhecer ali os problemas que ele mesmo tem. Só que eu não acredito que o fato de você ser introspectivo, tímido, esquisito, calado e o fato de você não conseguir iniciar e manter uma conversa te mantenha virgem, tá ligado? Porque eu tenho esse problema, eu sou um cara introspectivo. Eu sou esse cara mais introvertido que não gosta de me enturmar com uma galera, não gosta de eventos sociais. Eu gosto mais de ficar na minha, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar... Eu prefiro jogar videogame do que ir num rolê, tá ligado? Eu acho mais benéfico pro meu lado emocional. Eu sei que às vezes eu tenho que ter interações com outras pessoas, eu entendo isso, só que eu prefiro ficar na minha, tá ligado? Eu prefiro a minha própria companhia. Então eu tenho esse hábito de eu ser mais fechado, de eu compartilhar menos sobre mim, tá ligado? Eu gosto de conversar com as pessoas, inclusive eu era péssimo também em conversar com as pessoas. Eu lembro que na época da minha adolescência, voltando ali, eu sentava do lado de pessoas que queriam interagir comigo e eu simplesmente olhava para essas pessoas, ficava vendo elas trocando ideia ali do meu lado. Só que eu não era ativamente de puxar conversa, de comentar o que elas diziam. Eu era mais aquele cara que ficava ouvindo e prestando atenção sobre o que estava sendo conversado, porque apesar de eu ser introvertido, eu sempre tive essa habilidade inconsciente das pessoas gostarem de me ter por perto delas, tá ligado? Não tenho uma explicação para isso, mas eu sinto que eu sou uma pessoa que é amigável para as pessoas terem por perto. E aí, o que me fez de fato sair dessa passividade de ser um mero espectador ali das conversas alheias
foi buscar conhecimento. Então, mano, você vai ficar dando desculpa de que é impossível eu conversar com alguém e manter uma conversa, ou você vai tentar resolver este problema, né? Já que você considera puxar conversa e manter a conversa fluindo um problema, o que você está fazendo para você conseguir resolver esse problema? Tá? Então, eu cheguei a comprar um curso na época em que eu queria aprender a interagir com mulheres, mas isso acabou refletindo em outros aspectos, de eu fazer amizade com homens, de eu interagir com desconhecidos de uma maneira mais descontraída, que me deixasse mais confortável. Então, no curso o cara ensinava você a ter um contato visual sem você se sentir desconfortável, sem deixar a mulher desconfortável. Ele ensinava ali como é que você fazia para você manter a conversa usando ali elementos da mulher, que é o alvo que você está conversando nesse caso, mas pode servir também para uma conversa ali importante ali de networking que você estiver fazendo em um determinado ambiente, você pegar um elemento da pessoa, falar sobre ele e aí você desenvolver um assunto em cima disso, já que aquele assunto que rendeu é sobre uma coisa a respeito daquele com quem você quer conversar. Eu vou desenvolver um pouco mais desse método aqui dentro dessa newsletter aqui. Mas eu acredito que essa simples lógica aqui que eu acabei de te passar já consegue dar uma luz aí do que você pode fazer com relação a esse problema de não ter o que falar com a pessoa que você quer conversar. E obviamente isso refletiu nos meus outros comportamentos. Então, antes eu era um cara que não conseguia puxar nem manter a conversa. Então, quando eu aprendi essa habilidade, isso me refletiu em comportamentos mais abertos. É claro que eu ainda tenho um desconforto de compartilhar coisas sobre mim, mas eu consigo comentar coisas que, por exemplo, eu vi numa rede social que se relacionam com o que está sendo dito por alguém, tá ligado? Então eu consigo ter essa conexão de pontos que fazem com que eu consiga desenvolver uma relação de amizade com alguém novo, beleza? Com mais facilidade, sem esse desconforto, tá ligado? Sem eu me sentir um bosta aqui, como ele definiu. E com relação a você viver no mundo da lua, mano, não tem como você viver no mundo da lua, você ficar ali no espaço sideral flutuando, enquanto a pessoa tá conversando com você. Porque aí se você ficar flutuando lá no espaço sideral, enquanto a pessoa conversa com você, ela vai perder o interesse rapidinho. Então provavelmente é isso que acontece com esse cara, tá ligado? Ele não presta atenção no que está sendo dito, provavelmente num contexto ali de mensagens de texto. Ele não consegue pegar um elemento do que foi dito e comentar em cima, tá ligado? Então falta esse pensamento crítico de você comentar uma coisa a partir do que já foi dito, entendeu? Então, numa conversa pessoalmente, você tem que não só prestar atenção no comportamento da pessoa, prestar atenção no que está sendo dito para você conseguir se voltar a expandir aquele comentário que aquela pessoa fez. Inclusive eu estou fazendo isso agora, eu até evito olhar para a câmera para eu prestar atenção no que eu estou dizendo e eu conseguir desenvolver as minhas ideias. É claro que na edição eu vou cortar as partes em que eu fico em silêncio, mas é basicamente assim que eu faço e eu compartilho também nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card aparecendo para você, se você tiver interesse em assistir, porque pode complementar muito com relação ao hábito de você desenvolver um assunto. Eu já tentei ser normal como a maioria das pessoas, mas todas as tentativas foram frustrantes. Muito provavelmente ele tentou ser o que ele não é, com a personalidade fantasma, uma máscara que ele vestiu e não conseguiu sustentar por muito tempo. Acontece, tá ligado? Principalmente quando você busca o conselho de uma pessoa que não é nada parecida com você. Você tenta ser parecido com essa pessoa, mas por você não ter os mesmos valores daquela pessoa, você acaba se sentindo desconfortável, mostrando que você está desconfortável, a pessoa percebe que você está desconfortável e automaticamente você cria um distanciamento devido a esse desconforto e essa insegurança de você saber a verdade de que você não está sendo quem você realmente é, ela se afasta. Provavelmente isso aconteceu tantas vezes que o cara praticamente desistiu de continuar tentando, tá ligado? Pelo que dá a entender aqui
do texto que ele está falando. Por incrível que pareça, o problema não é a minha aparência. Esse é o meu jeito merda de funcionar. E o jeito que você se comporta te incomoda a ponto de você xingar a si mesmo? O que você tá fazendo? Você tem que ter essa provocação. Puta, eu sou um merda, velho. Não consigo puxar conversa, tá ligado? Eu vou ficar assim até quando? Tá ligado? Amanhã ou depois eu vou encontrar uma pessoa na fila do banco e eu não vou ter aproveitado a oportunidade mais uma vez, tá ligado? De poder ter conversado com alguém. Só pra eu, pelo menos, destravar essa timidez exagerada que eu tenho. Eu já cogitei ir atrás de terapia. Um ponto interessante. Mas eu sinto que no meu caso não iria adiantar muita coisa. Ele já cogitou ir atrás de terapia. Ou seja, ele não fez terapia. Como é que ele vai saber que não vai adiantar muita coisa? Ele nem fez a terapia, cara. Você tem que fazer para você saber. Até porque é algo crônico. Mas quem pode dizer que é algo crônico, acredito que seja o psicólogo. Tá ligado? Se é algo crônico, você vai precisar de mais tempo ali pra você resolver esse problema com essa questão que você tem com você mesmo, tá ligado? Talvez o cara pensou, putz, eu vou ficar pagando psicólogo, vou ficar enchendo o bolso do psicólogo de dinheiro e, mano, minha saúde em segundo lugar. E desistiu de procurar um psicólogo por causa disso, tá ligado? Eu acredito que, sinceramente, ele merece, tá ligado? Teve a oportunidade de buscar ajuda e não buscou. Entendeu? Então, meio contraditório, mano. Ele devia ter ido atrás de um psicólogo se isso realmente o incomoda, tá ligado? Eu não gosto muito de falar que eu já passei no psicólogo, mas eu já tive um período na minha adolescência, inclusive um período na época em que eu era muito introvertido, que eu tive uns comportamentos diferentes na sala de aula a ponto dos professores conversarem com a minha mãe e a minha mãe me pedir para depois da escola eu ir para um psicólogo. Então era toda quinta-feira, se eu não me engano, que eu fazia essa participação numa rodinha de pessoas, de adolescentes, que falavam sobre coisas para duas psicólogas. Então a psicóloga sempre perguntava para mim se eu queria conversar e eu dizia que não, porque eu não me sentia à vontade de compartilhar coisas pessoais da minha vida na frente daquelas pessoas. Eu acredito que se fosse só eu e a psicóloga, eu com certeza ficaria mais à vontade de compartilhar, porque eu sei que eu não estaria fadado a ser zoado por aqueles que estavam ali também. Então aquelas pessoas, elas conseguiam expor suas vulnerabilidades, falar sobre questões do dia a dia deles. Teve uma mina, por exemplo, que ela tinha 14 anos, ela namorava um cara de 22 e ela mesma considerava isso normal, um namoro normal. A psicóloga simplesmente questionava o hábito dela namorar um cara muito mais velho do que ela. Mas era ali uma situação de, putz, eu tô namorando um cara adulto, sou adolescente, tô namorando um cara adulto, normal pra mim, tá ligado? Pelo menos era nisso que ela transparecia ali quando ela contava as coisas, tá ligado? E nunca era uma coisa muito pesada, geralmente eram coisas relacionadas ao relacionamento, que as menininhas ali namoravam na época. Eu era um cara mais... eu tava ali tentando entender como é que funcionavam as coisas, tá ligado? Então naquela época eu não ligava muito pra relacionamento. Tanto que o meu primeiro relacionamento foi depois que eu parei de frequentar essa terapia. Mas fez bem, tá ligado? Eu, pelo menos, ter um contato com a vulnerabilidade de outras pessoas que se sentiam à vontade de compartilhar os seus maiores incômodos. Eu tenho que confessar que isso é um ato de coragem que muitas vezes eu tenho uma certa resistência de expor para outras pessoas, que eu conseguia admirar. Por mais que eu não concordasse ali com a adolescente de 14 anos namorando ali um cara de 22, tá ligado? Cada um faz o que considerar certo, mas não me obrigue a considerar isso certo. Então o cara completa aqui que falhou como ser humano. O cara teve a oportunidade de fazer terapia, mas não fez. Ele falhou como ser humano. O cara prefere reclamar que é difícil iniciar e manter uma conversa. Mas o cara pode ter um problema emocional. Beleza, tá ligado? Procura uma ajuda profissional e tenta resolver essa questão, tá ligado? De repente, se o cara ele conseguir compartilhar esses problemas e ele, através desses problemas compartilhados, a psicóloga conseguir mostrar, psicóloga, conseguir mostrar uma coisa que ele não está vendo,
ele pode procurar um caminho para conseguir realizar essa coisa, tá ligado? Que muitas vezes nós mesmos não vemos, tá ligado? Então, ter esse feedback externo, muitas vezes pode nos ajudar. Então, mano, ao meu ver, o cara devia ter buscado um psicólogo mesmo. Se eu chegasse aos 30 anos virgem, caraca, mano. Uma coisa que provavelmente me incomodaria, eu não ia contar pra ninguém. No máximo ali pra um familiar próximo e ainda pra pedir conselho. Mano, o que você faria no meu lugar, tá ligado? Um cara que eu sei que provavelmente vai zoar com a minha cara. Mano, você não tá imune à zoeira, tá ligado? Você é um virgem de 30 anos, uma coisa que, ao meu ver, eu nunca vi acontecendo. Então esse cara se compara com adolescentes e se sente um inútil. Ele é introvertido, calado, não consegue iniciar ou manter uma conversa com uma mulher, não só com uma mulher, mas com outras pessoas. Quero adicionar isso também. Ele diz que a sua aparência não é um problema, então automaticamente ele se considera bonito, mas cai na contradição de que não consegue estar próximo de uma pessoa, tá ligado? Ele não diz com essas palavras, mas é o que eu consigo perceber através das minhas experiências passadas, porque quando eu era adolescente, eu tinha muita insegurança por causa das minhas espinhas no meu rosto. Então eu tinha aquele receio, por exemplo, uma moça ali da reunião do psicólogo ali que eu participava, conversar lado a lado comigo. Então eu tentava fazer amizade ali com as menininhas, a gente aproveita, né, o contexto, em busca de ter alguma interação, tá ligado? No começo eu confesso que eu não tinha a intenção de ficar com ninguém, obviamente, mas eu tinha essa intenção de eu destravar, tá ligado? Então eu me desafiava a interagir com uma mulher adolescente, naquele caso, ouvindo, prestando atenção no que a pessoa falava e tentando dar mais insumo, pegar uma lupa e expandir de fato aquela conversa. Então, ela disse uma coisa, eu falo sobre essa coisa novamente, só que com uma nova aparência, uma nova visão, misturo ali umas opiniões que eu tenho. Mas não tá certo isso. Por que você acha que não tá certo? A pessoa me pergunta. Eu não acho que tá certo por causa disso, porque tal. E aí a conversa flui naturalmente conforme você vai desenvolvendo esse comportamento ativo de você prestar atenção. Esse é o maior ponto aqui de você conseguir ter uma conversa. Conversa de negócios, conversa durante uma apresentação, durante uma entrevista de emprego. Então o cara costuma refletir esse comportamento de insegurança em diversos aspectos de sua vida, ou seja, então é muito provável que o cara tenha dificuldade também de manter o contato visual com um entrevistador para ele conseguir o emprego, né? Para ele convencer o cara de que ele é o funcionário que o cara precisa na empresa dele. Essa pessoa não se sente normal, ela se sente uma criatura à parte, ou seja, ela se sente praticamente excluída ali do meio social em que ela vive. E mesmo que ela não saia de casa, existe o meio social da internet. Então, existem bolhas ali que podem fazer com que essa pessoa ou ela se sinta acolhida ou fazer com que ela se sinta recebida, tá ligado? Mas ela tem que ter ali alguns pontos em comuns com essa bolha ao qual ela quer, não vou dizer quer entrar, mas que ela pode entrar, tá ligado? Ela busca uma forma de se sentir inteira. Talvez a solução para ela seja aprender a conversar de forma autêntica, sem a carência exagerada. Eu coloquei carência exagerada aqui porque o cara que costuma ser muito carentão, ele é muito afobado. Então, ele tem essa vontade de fazer as coisas acontecerem muito rápido e isso deixa a pessoa ao qual é o alvo da conversa que ele quer ter muito desconfortável a ponto dela se afastar, que costuma afastar as pessoas. Para ajudar alguém assim, é preciso entregar valor de uma forma replicável. É mostrar um método, um caminho que ele possa seguir. Por exemplo, para iniciar uma conversa online, o segredo é usar a lógica. Se a pessoa tem fotos de paisagens no perfil, comenta sobre isso. Você vai iniciar a conversa falando sobre isso, sobre esses elementos que a pessoa colocou ali, praticamente ali no currículo de namoro ali que ela pretende ter. Se ela gosta de livros e você também, pergunta qual livro essa pessoa está lendo. A pessoa colocou esses detalhes lá para que eles sejam notados.
A lógica é que, se está no perfil, automaticamente a pessoa quer falar sobre isso. Então, se você colocou um elemento ali de que você gosta de filmes de super-herói, por exemplo, que é o meu caso, se a pessoa, a mulher com quem você deu o match no Facebook Dating, no Tinder, no Badoo, em qualquer uma dessas plataformas de relacionamento, ela deu um match com você e ela começa a falar sobre isso, tá ligado? Ah, o novo filme do Superman foi uma porcaria. Ah, eu gostei do novo filme do Superman. O que que você achou? Tá ligado? Então a pessoa já começar a conversar sobre isso, é claro que se for uma opinião contrária à sua e você souber lidar isso da melhor maneira, se você for extremo, automaticamente você vai afastar todo mundo de você, tá ligado? Ah, eu não aceito opiniões divergentes da minha. Então, automaticamente você reflete esse comportamento através da sua conversa. Você mostra para a pessoa que você fica puto e desconfortável. Automaticamente a pessoa para de responder, deixa você no vácuo. Ela te vê como um babaca e te ignora, te dá um ghost ali, né, que nem os caras costumam falar. Depois, para você manter a conversa, preste atenção. Então, se você comentou sobre um hábito de leitura, o papo vai fluir naturalmente se vocês gostam do assunto. Então, você vai ter um esforço mínimo de falar daquilo que você gosta. Ah, você gosta de skate e o cara com quem você está trocando ideia para fazer amizade, ou seja qual for o relacionamento que você queira, profissional, amizade, eu estou considerando aqui que você é um cara hétero, tá? Digamos que esse cara ele gosta de andar de skate e você também. E automaticamente você é convidado por esse cara para frequentar um grupo de skatistas dentro ali de um parque da sua cidade. Então automaticamente você vai ter, por você gostar de andar de skate, da ideia de você mandar umas manobras radicais, uma abertura maior do que se você, por exemplo, falasse sobre maquiagem com uma mulher, tá ligado? Então você se sustentar ali ao redor das coisas que você gosta, fica mais fácil assim de você encontrar esses gostos em comum nas outras pessoas, fazendo com que você consiga, através dessa vontade de falar sobre um determinado assunto, fazer a conversa render naturalmente. O segredo é encontrar pontos em comum para que o diálogo não se torne uma forçação de barra. E se a conversa empacar? Cara, eu travei aqui na conversa, o que eu faço? Volta para a etapa 1, onde você iniciou uma conversa. Então você vai pegar um outro elemento do que está no perfil da pessoa do Tinder, ali com quem você quer trocar ideia, e vai trazer isso para sua conversa, vai fazer um comentário sobre isso. Se for numa conversa pessoalmente, você vai, considerando que você prestou atenção no que o cara estava falando, no que a mulher estava falando pessoalmente ali, se você marcou um encontro ali com ela, cara a cara, você vai resgatar essa informação que ela te passou recentemente e vai trazer para o momento atual. Então é você basicamente ter essa habilidade de você retroalimentar um assunto sozinho, tá ligado? Você pegar elementos do próprio assunto ou até elementos que foram deixados, uns rastros que ela deixou de outras coisas que ela gosta, que você também gosta, e trazer isso para a conversa para você continuar ali se relacionando. Procure um novo detalhe no perfil dela ou no que ela conversou com você até agora e recomece. A condução do diálogo é sua e a atenção aos detalhes que ela compartilha é a sua ferramenta principal. Atenção aos detalhes. Isso vale tanto no ambiente virtual quanto no ambiente digital. Mulheres, por exemplo, são mais detalhistas. Elas pensam em cada cor de maquiagem, em cada acessório. É um cuidado que você pode aprender com elas e aplicar. É muito normal você se sentir nervoso, especialmente se a pessoa for muito atraente, mas lembre-se, a troca de mensagens não tem a pressão do contato visual. Então você está conversando com alguém por mensagem, cara, você tem ali
meio que um espaçamento ali para você pensar antes de você enviar uma mensagem, para você avaliar se é uma boa ideia você mandar um determinado texto. Você tem esse, digamos, respiro para você avaliar se realmente compensa, se aquela pessoa vai se sentir incomodada com o que você vai mandar ou não. Você tem tempo para pensar, para responder, para se acalmar de fato. A insegurança, no entanto, é um problema mais profundo. Se você se sente inferior, é fundamental você tratar essa questão, talvez com um profissional. Então, cara, se isso realmente te incomoda, o fato ali de você estar mandando mensagem e você ficar muito nervoso, procura ajuda, mano. Ou procura, se você não quiser procurar ajuda, procura uma pessoa de confiança com quem você consiga expor as suas vulnerabilidades, com a qual você consiga se sentir à vontade, mesmo que ela zoe da sua cara, que ela considere estranho ali aquele comportamento que você teve, e que vocês dois possam compartilhar vulnerabilidades entre si, beleza? Pelo menos um amigo seu, ou um irmão, ou alguém que você se sinta à vontade ali de trocar uma ideia para apontar defeitos em você, que você possa, através do incômodo, você tem que se provocar também, melhorar, tá ligado? Putz, eu sou um bosta, eu mando mensagem e as minas não me respondem. O que eu posso fazer para elas pelo menos me mandarem uma mensagem? Então o que me ajuda também nessa questão é eu diminuir as minhas expectativas, eu já esperar que a pessoa não me responda, tá ligado? Porque se ela não me responder, eu não fico chateado. Se ela me responder, eu fico surpreso, então é melhor você ter essa sensação de surpresa pela pessoa ter te respondido do que por ela não ter te respondido e você ficar mal depois por dias. Putz, será que é alguma coisa comigo? Será que o meu cabelo estava feio? Será que as fotos que eu postei estavam zoadas, tá ligado? Enfim, você entra num loop profundo ali de inferioridade que não é muito saudável. Inclusive eu vou deixar um vídeo onde eu mostro esse meu comportamento de reduzir as minhas expectativas. Tá aparecendo aqui em cima para você clicar. E eu recomendo você buscar ajuda profissional, porque não adianta você entrar no jogo já se sentindo um derrotado. E a nossa terceira etapa é você conseguir entregar o valor de forma facilitada. Pensa em um criador de conteúdo com poucas visualizações. O que esse criador realmente quer? Ele quer que o YouTube recomende os vídeos dele. Ele quer que as pessoas vejam o trabalho que ele faz ali com os vídeos. Ele quer uma comunidade engajada através do conteúdo que ele produz, para que no futuro ele possa monetizar isso e criar uma renda passiva. Então é um bom exemplo aqui de desejo primário. Então, por ele ter esse desejo primário, que não é de apenas ter visualizações, que se expande para uma ideia mais sólida de ter um dinheiro que entra na conta dele a partir do que ele fez no passado, então não é dinheiro fácil, é uma coisa que foi preparada lá atrás para acontecer aqui na frente. Isso pegou meio mal, né? É uma coisa preparada lá no passado para acontecer lá no futuro. Então é uma ideia mais de longo prazo, você ter uma renda passiva. Então, a partir deste valor, essa pessoa busca conteúdos sobre investimentos e formas de crescer um canal do YouTube. Então, considerando ali que ele queira entender mais como funciona a plataforma, como é que ele consegue atingir mais pessoas, para ele obter essa renda passiva e automaticamente pegar esse dinheiro que ele recebeu ali do AdSense, das vendas dos produtos que ele tem, e reinvestir para ele multiplicar esse dinheiro, vai trazer à tona esse comportamento de longo prazo, tá ligado? Então ele tem que sustentar esses hábitos de buscar essa renda passiva, tá ligado? Então ele praticamente vai procurar caminhos, uma forma dele automatizar os ganhos, sejam eles através de visualizações, sejam eles através de vendas, tá ligado? Então ele vai encontrando essas maneiras. E isso reflete porque é um valor muito forte que ele tem.
E é aí que você entra. Se você consegue entregar o valor que a pessoa busca, facilitando o processo para que ela consiga replicar este valor, você se torna inestimável, ou seja, a pessoa praticamente passa a precisar de você. Você ganha uma relevância, uma importância maior do que o que você tinha antes para aquela pessoa. Então, quando você está conversando com alguém, você consegue ajudar essas pessoas com os problemas que elas possuem, automaticamente elas passam a valorizar a sua companhia e a querer com que você esteja sempre por perto. De repente, o valor que você entrega é ser um cara super legal, tá ligado? Você consegue fazer ali a pessoa dar risada, consegue causar uma interação que faz com que você consiga fazer com que a pessoa se sinta confortável perto de ti. E automaticamente, por essa pessoa se sentir bem quando está perto de você, ela naturalmente costuma puxar assunto também, tá ligado? Então não parte só da sua iniciativa, do seu desafio ali de sair da sua zona de conforto. E quando você traz isso para criação de conteúdo, faz com que a pessoa volte também. Então essa pessoa volta para o seu conteúdo, ela vai ouvir o seu áudio do WhatsApp que você mandou explicando uma coisa que ela considera difícil, ela vai ler as suas mensagens de texto que você fez questão ali de ser detalhista ali para resolver um problema que ela tinha, ela, por exemplo, vai te visitar pessoalmente na sua casa se ela tiver um problema. Então, se a pessoa souber que você tem uma habilidade técnica de consertar celulares, ela vai te visitar na sua casa e vai levar o celular dela para você dar uma olhada. E se você conseguir resolver esse problema, ela vai voltar mais vezes. Inclusive, ela vai pagar você para resolver esse problema técnico de uma coisa que é essencial na vida dela e que ela não vive sem. Porque isso é uma coisa que está conectada com um desejo primário que ela tem. Beleza? Então, esse desejo primário costuma refletir em mais de uma área. O fato do cara ter uma dificuldade para se relacionar com pessoas do sexo oposto reflete naturalmente na habilidade que ele tem de, por exemplo, conseguir um emprego. Também reflete na incapacidade dele conseguir tolerar que adolescentes façam mais sexo do que ele. Ou seja, ele se sente mais inseguro do que um adolescente que naturalmente, quando a gente é mais novo que alguém, a gente, por ser mais novo, mais imaturo, se sente mais inseguro perto de alguém mais teoricamente maduro. Quanto mais você se torna um resolvedor de problemas, mais as pessoas se consideram. Você não é mais um Zé Ninguém. Você é a pessoa importante que todos buscam para ajudá-los. Porque a importância não é algo que se busca, é algo que se conquista. É o resultado natural de você se colocar a serviço do outro. Tudo que você entrega precisa resolver um valor primário de alguém. Então anota essa frase. E quando você consegue fazer isso de forma replicável, de modo que a pessoa possa usar quantas vezes ela quiser, você se torna inesquecível. E o Zé Ninguém que você era, finalmente se torna alguém. Afinal, a importância não está em ser visto por todos, mas em ser essencial para quem realmente importa para você. E para complementar esse conhecimento, eu também deixei um outro vídeo aqui do lado que eu recomendo para você somar com o conhecimento que você obteve aqui nesse vídeo. Um abraço e a gente se vê lá.